essa gloriosa literatura, né? Então vamos ver quem está por aqui. Bem-vindos e bem-vindas a Samanta, a Vivian, o Maurino, a Dona Premângeli, a Aline, Lucimar, que é a Gourangi, Jayaguru, até a Mãe Silene está aí, ó. Manjari Priya, Prana Krishna, Luiz Carlos, Ricardo de Krishna, Eijane, a Dona Gora Priya, Maria Cristina, o Jorge Renato, a Nancy, o Paulo Coelho e a Mãe Isnana também tá aí. Legal, só gente fina, só grande alma. O Clemilton também entrou. E aí, Clemilton, meu amigo? Arivou. Então vamos lá, estamos no verso 27 do capítulo 10, segundo canto. Deixa eu ajustar aqui, que está um pouquinho torto. Para quem não sabe, temos aqui a transmissão também pelo YouTube. Lá vocês podem se inscrever e também acessar a playlist das leituras anteriores, a playlist do Srimad Bhagavatam. Legal, estou dando bom dia aí. Espero que estejam bem, tenham descansado bem. Ontem tivemos aqui o festival de domingo, foi muito legal, com a presença auspiciosíssima, né, de Maharaj Chandramukha. Agora vamos cantar um pouquinho sobre entrar no clima. Jayurada Madhava Kunja Vihari, Jayurada Madhava Kunja Vihari, Jaya Gopi Jannavanava Girivaradari, Jaya Gopi Jannavanava Girivaradari, Yashodanandana Prajajannaranjana, Yashodanandana Prajajannaranjana, Munatira Vanachariya, Munatira Vanachariya, Jayurada Madhava Kunja Vihari, Jayurada Kunja Vihari, Jayurada Madhava Kunja Vihari, Jayurada Kunja Vihari. Ok. E agora vamos fazer aqui uma oração. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bem, antes de recitar este belo Bhagavatam, que é o único meio de conquista, eu ofereço minhas respeitosas reverências a Narayana, a personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a Mãe Sarasvati, a deusa da sabedoria, e Srila Vyasadeva, o autor. Então, o capítulo de hoje é intitulado O Bhagavatam é a resposta a todas as perguntas. Como estamos no verso 27, que tem um curtíssimo comentário de Srila Prabhupada. Ele fala uma frase só. É um verso bem ilustre. Deixa eu ver aqui se eu sei. Utsri Kishora Tumalam Niraviryata Vaigudan Tata Payustato Mitra Utsi Sarga Ubhayasraya. Utsri Kishora Tumalam Niraviryata Vaigudan Tata Payustato Mitra Utsi Sarga Ubhayasraya. Bem, palavra por palavra, Utsri Kishore desejando evacuar. Datumalan, refúgio dos alimentos.
Iravidyata abriu-se. Vai, dê certo. Gudan, o orifício, para evacuação. Tatá, depois disso. Paio, o órgão sensorial da evacuação. Tatá, em seguida. Mitra, o semideus controlador. Utsarga, a substância evacuada. Ubaya, ambos. Ashraya, refúgio. Então, a tradução e o significado são dados por sua divina graça, Abhayachandra Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Diz assim: depois disso, quando ele desejou evacuar o refúgio dos alimentos, o orifício da evacuação, o ânus e o órgão sensorial relacionado a ele desenvolveram-se juntamente com a deidade controladora, Mitra, o órgão sensorial e a substância evacuada estão sob o refúgio da deidade controladora. Legal. Agora é somente eu. Depois disso, quando ele desejou evacuar o refúgio dos alimentos, o orifício da evacuação, o ânus e o órgão sensorial relacionado a ele desenvolveram-se juntamente com a deidade controladora Mitra. O órgão sensorial e a substância evacuada estão sob o refúgio da deidade controladora. Então, só para contextualizar, né? Estamos aqui no 10º capítulo, finalizando o segundo canto, né? Temos mais alguns versos para finalizar, mas estamos numa parte bem técnica, né? Da manifestação das coisas, como a gente viu aqui, surgindo o orifício da evacuação do Senhor Supremo, que também é espelhada no corpo das entidades vivas, né? Aquela passagem, né? Que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Estamos sempre repetindo isso. E a maioria desses versos, né? É para descrever Narayana, né? A personalidade de Deus. Isso tudo aqui é para a gente ficar assim firme na acepção, na assimilação de que existe uma pessoa suprema. Isso aqui é para combater a nosso impersonalismo, né? Então, Shukadeva Goswami vai escrevendo para Maharaja Parikshit todo esse processo. É um processo muito minucioso que ele está descrevendo. Ele já desejou várias coisas, como vocês já viram, alguns de vocês aí, né? Que estão acompanhando. Como ele, do desejo, né, do Senhor Supremo, foi manifestando, digamos, o órgão do sentido, o objeto do sentido, né, e também uma deidade controladora desse sentido. Então, estamos nessa etapa, né? Essa leitura aqui é referente a essa etapa. E depois a gente vai ver muito mais detalhado, né? Elementos e por aí vai. É muito interessante. Então vamos ver agora, abre aspas, para o curtíssimo comentário de Srila Prabhupada, mas vamos ver o que ele diz aqui. Ó. Se até mesmo no caso da eliminação de fezes, o refúgio é controlado, então como pode a entidade viva alegar que é independente? Viu? Todo comentário de Prabhupada enfatiza isso, né? Como pode a entidade viva alegar que é independente, né? Uma pregação para a gente aqui, né? Que a todo momento, né? Estamos nesse processo de nos tornarmos cada vez mais rendidos a Krishna, né? Dependentes de Krishna. Isso é um processo longo. Então, Prabhupada aqui a todo momento, a todo comentário, ele vai enfatizando. Isso é muito interessante.
E outro ponto interessante é que todas as atividades do Senhor são completamente transcendentais, né? Aqui ele manifestou essa parte, né? O orifício da evacuação, o ânus, o órgão sensorial relacionado, né? E juntamente com a deidade controladora mitra. Então, é completamente transcendental também, né? Aqui a gente tem a versão pervertida da coisa, a versão, né, corrompida da coisa, mas somente a partir da percepção, né, da percepção do Senhor Supremo é completamente transcendental, né? Então, outro ponto interessante é que sempre manifesta a deidade controladora, né? Aqui também, então, a gente vê como surgiram a deidade controladora e os semideuses, né? Que a gente viu anteriormente chamado de Adidáica, né? A entidade controladora. Então, é muitíssimo interessante. Outro ponto é que os três, o órgão sensorial é um, a substância evacuada é dois, somente esses dois. Os dois pontos estão sob o controle da deidade controladora. O órgão sensorial, né, que é, digamos, o que temos, a funcionalidade que temos para obter conhecimento, né, cognição, e a substância evacuada, né, aquilo que sai de um movimento interno e externo, né, estão sob o refúgio da deidade controladora. Então, somos completamente dependentes, imagina, até mesmo para essa ação, depende de uma força, né, superior que é essa deidade controladora. Por isso que o Prabhupada enfatizou. Como pode a entidade viva alegar que é independente? A gente não tem controle nem sobre esse aspecto, né, do refúgio que evacua-se. Isso é completamente assim, enfatizado e muito interessante, né? Bem, acho que esse é o ponto. Refletirmos como não somos independentes, como dependemos, né? Como a gente viu anteriormente, tem uma cadeia interdependente de coisas acontecendo, né? Inclusive, cientistas da área biológica, física quântica, eles estão percebendo cada vez mais, né, essa cadeia interdependente. Antropologia, né, a gente vê isso no meio acadêmico, né, numa etapa mais avançada de conhecimento, acadêmico mesmo, né, eles estão alcançando uma visão mais holística, né. Holística é a visão que a gente vê um todo maior, né? O todo, a partir de uma visão limitada, é pequeno, que nem o exemplo do Dr. Frog, né? Ele só consegue ver aquilo que consegue conceber, mas a ciência acadêmica está cada vez mais expandindo o seu olhar. Então, o holístico dele é um todo, mas um todo ainda, né, limitado, diferente do todo apresentado, por exemplo, pelo Srimad Bhagavatam, né? A verdade absoluta, o Summum Bonum. Então, eu lembro que tinha livros muito interessantes que eu lia, que demonstrava essa cadeia interdependente dos seres vivos, né? Então, eu meditava muito nisso, era muito interessante. Como a folha que cai, né? A folha que cai de uma árvore, por exemplo, uma mangueira, né? E a gente vê debaixo da mangueira fica um monte de folhas secas, né? Aí beleza, de que vai servir aquilo? Tem gente que vai lá e rastela, faz um monte, né? Ou somente deixa lá, se a árvore estiver situada sei lá, num terreno baldio, coisa assim. Mas o que a gente observava? Que quando dava o momento de frutos da árvore, né, da mangueira, que é lá por mês de novembro, dezembro, ou outubro, às vezes adiantado, dava muita manga, né? Então, algumas os passarinhos comem, outras as pessoas vão lá e colhem, né? Mas enfim, muitas caem e ficam lá, estão maduras, né? E ficam lá.
Então, a gente vê que aquelas folhas servem de assim, uma proteção para a semente que caiu ali no fruto, né? E ali ela vai brotando, ela vai crescendo debaixo da mangueira, né? Então, aquela folha que parece inútil, ela tem uma função, né? E ainda mais, quando a gente observa de perto, os micro-organismos vão decompondo aquela folha, vão tornando-se... E nessa decomposição, o micro ser vivo ali vai se alimentando e vai, como a gente viu aqui, liberando substâncias, vai evacuando substâncias. E nisso vai se tornando um outro elemento que vai ser de nutriente para vários seres vivos. Imagina. Então, uma coisa ali tem toda uma cadeia dependente, né? Interdependente, que vai servindo de alimento um para o outro, vai, nutriente para o outro, vai, digamos, como eu posso dizer aquela palavra, acomodando, né? Acomodando no sentido de dar um abrigo, né, para aquela mangueirinha que está crescendo, vai dando ali um conforto para ela crescer e um monte de coisa mais, né? Então a gente consegue ver tudo isso, né, num olhar mesmo da ciência mundana, né, da ciência acadêmica. Mas isso não é tudo, né? Porque esse é um detalhe que vai fazer a gente expandir o nosso olhar, né? Ver que tem ali uma inteligência por trás, né? E a gente vai fazer a gente buscar por algo, buscar entender o que está acontecendo ali, como que pode essa coisa ser tão organizada, como pode essa coisa ser tão bem feita, né? Então, por isso que muitos cientistas hoje estão simplesmente calculando, eles estão calculando que existe uma grande possibilidade de existir uma pessoa mesmo, um aspecto pessoal, que seja a inteligência por trás de tudo isso. E, com certeza, é o que existe, mas como estamos tão envolvidos numa condição material, uma ilusão, não conseguimos assimilar e nem aceitar que existe uma pessoa suprema, que existe Deus, né? Então, é preciso toda uma coisa, né? Todo um processo para a pessoa aceitar, né? Finalmente aceitar. Então, isso é chamado Gyani Kanda, né? O caminho do Gyani, o caminho daquele que busca conhecimento. Eu estou falando disso porque tive essa experiência, né? Tive essa experiência, era buscar conhecimento, entender as coisas, né? Chegou um ponto que a gente quer saber o que está a fundo de tudo, o que está ali juntando tudo, né? O que é, assim, o centro unificador e coordenador de tudo. Isso é nada mais nada menos chamado de a verdade absoluta, né? A energia e a personalidade que tudo controla, né? E então, nesse caminho, né, é também associado a buscar liberação, né? A gente quer cada vez mais se livrar. Quanto mais conhecimento se cultiva, mais vai percebendo como viver nesse mundo é problemático, né? Conhecimento dá isso. Conhecimento resulta nisso. E então, a pessoa nesse caminho vai desejando se livrar, né, desse ciclo, porque ela entende que existe um ciclo, ela quer se livrar desse ciclo que está acontecendo ali, que está prendendo ela, mas ela não sabe o que ela é. Daí a necessidade de um conhecimento que supere tudo que ela já cultivou. Isso é chamado de conhecimento transcendental, né? Raja Vidya, o rei da educação, como é citado na Bhagavad Gita. E a Bhagavad Gita é esse rei da educação, né, que vai dar assim o caminho, vai abrir as portas para um caminho que vai transcender, né, que vai superar tudo o que essa pessoa nesse caminho de cultivo de conhecimento, né, sempre buscou. Então, assim, ela vai automaticamente alcançar a liberação e vai dar um passo a mais, porque a liberação, comparado ao serviço devocional ao Supremo Senhor, né? Imagina, se o Gyani
está buscando conhecer a pessoa suprema, está buscando conhecer o que é, né, essa pessoa suprema, quem ela é, como ela manifesta a sua energia, como ela manifesta a sua inteligência para controlar tudo, né? Ele está querendo entender tudo. Então, desculpa. Então, ih, rapaz, quase que eu perco o fio da meada. Não, sim. Então, ele que está buscando tudo, automaticamente vai se libertar, mas o passo adiante, que é o serviço ao Supremo, é muito mais, assim, grandioso em comparação à liberação, né? É comparado, assim, à pegada de uma poça de água na pegada de um bezerro, a liberação. E o oceano ilimitado é o serviço devocional ao Senhor Supremo, né? Temos esse exemplo dado nos Shastras, nas Escrituras. Então, em contato com essa literatura que vai fornecer esse caminho, Bhakti Kanda, né? O Gyani, ele tem opção. Ele ainda tem opção, porque temos o livre-arbítrio, né? Para escolher o que queremos para a nossa vida. Então, ele tem a opção ou render-se ou continuar na mesmice, né? Continuar ali, percebendo que o mundo não é tão agradável para se viver, né? Não sei, ele vai pensar de várias coisas que vão assim ser desculpas para ele não se render. E tem a opção de se render, simplesmente se render ao conhecimento superior, se render à pessoa suprema que está fornecendo esse conhecimento, né? E tudo mais, se render aos representantes, né? desse Senhor Supremo que está fornecendo esse conhecimento, né? E tudo mais. Então, ele tem essa opção. E aí, bem, enfim, a partir dessa escolha, ele vai, né? Como somos completamente dependentes de várias coisas e a princípio e fundamentalmente e exclusivamente somos dependentes, né, de Krishna, a pessoa suprema, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia aí, tem 4 likes, muito obrigado pelo apoio, desculpem aí as falhas, né, deu uma queda aí, as falhas técnicas e as minhas falhas pessoais também, tá bom? Então, muito obrigado. Hare Krishna, fiquem com Deus aí, tenham um lindo dia em consciência de Krishna e todas as glórias sejam a Srila Prabhupada, Grandharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai.